Irmãos, bom dia. Para quem eu não vi ainda, para quem não falei, bom estarmos juntos mais uma vez nessa manhã. Nós vamos abrir a Bíblia no texto do Salmo de número 141. 141. Salmo 141. Nós vamos ler apenas o versículo 3. Na verdade, é um pretexto, não é uma exposição do Salmo, mas apenas um ponto de partida para a gente conversar um pouquinho sobre comunicação na família. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Eu falei aqui na semana passada que a família talvez seja o local mais complicado que nós temos para viver a vida cristã. Na igreja a gente consegue dar uma camuflada, lá na sociedade, no trabalho, na escola, a gente consegue esconder um pouquinho aquilo que nós somos, mas dentro de casa não tem jeito, né? Dentro de casa nós somos aquilo que somos mesmos, né? E nós expressamos com muito mais liberdade, tanto o nosso lado, quem sabe, bom, positivo, alegre, mas também comunicamos ou expressamos também as nossas falhas com muita facilidade, né? E a parte de comunicação na família, ela também é uma parte que é demonstrada com muita franqueza e com muita frieza às vezes, porque tanto vai a comunicação boa, quanto vai também aquilo que é negativo no nosso falar, no nosso interpretar das falas do outro, né? E muitas vezes são temas de conflito, são temas de atrito na vivência da família. Ok, eu coloquei aqui a guisa de introdução. E a comunicação saudável é vital para um bom relacionamento em qualquer esfera do viver e indispensável para a família e para o casamento. Então, uma boa comunicação não é apenas saudável no ambiente da igreja, no ambiente da família, mas também lá fora, com seus colegas, amigos, colegas de trabalho, escola. É bom sabermos conversar bem, né? É bom sabermos nos tratar bem, nos relacionar bem uns com os outros, e a comunicação ela é indispensável para esse bom relacionamento. Nós já falamos também num outro momento aqui que vida de casal e família, especialmente, ela se mantém praticamente em 70% de conversa. Beijos, abraços, carinhos, presentes, contato e outras coisas mais são amenidades, né? Mas comunicação é o que vai de fato manter a saúde desse relacionamento, seja do casal entre si, seja dos pais com os filhos, dos filhos com os pais e as relações interfamiliares, né? Então o casamento ele é constituído de muita conversa, de muita comunicação, e a maneira como nós passamos, como nós comunicamos aos outros é que de fato vai salvaguardar a saúde do nosso relacionamento. No marketing, já falamos aqui outro dia também, né? No marketing, uma das máximas do marketing é que comunicação não é o que você fala, mas comunicação é o que o outro entende. Então, quanto que você está conseguindo se comunicar, quanto você está conseguindo passar de fato para o outro, se ele está entendendo bem o que você diz, ou se ele está interpretando corretamente o que você diz ou não, né? Então, a nossa fala de hoje é esse tema que foi mostrado aqui, falar e ouvir, olhando um pouco desse ir e vir das palavras, dos gestos, dos atos, das correspondências corporais, a maneira como nós comunicamos. A primeira expressão que a nossa revista trouxe nessa manhã é a comunicação em Jesus. Como Jesus era um comunicador. Se vocês já leram ou leem aqui e ali os livros do Augusto Cury, né? O Augusto Cury, ele é um psicólogo, um grande conhecimento nacional e internacional, e ele trabalha muito a ideia de que Jesus é o mestre dos mestres em todas as áreas, né? Ele é o mestre do amor, ele é o mestre da comunicação, ele é o mestre do conhecimento, e Jesus é esse mestre por excelência, e ele se comunicava muito bem com as pessoas. Então nós vamos olhar aqui alguns pontos sobre a comunicação de Jesus, e nós queremos
tentar trazer para nós como aplicar na nossa vida cotidiana, seja marido e mulher, seja pais e filhos, né? Como nós podemos aplicar essas questões na vida do nosso relacionamento. Fique à vontade para ler textos, fique à vontade para entrar na conversa também e participar da aula, tá bom? A primeira observação que a gente faz, irmãos, é que nós vivemos num mundo extremamente comunicativo. Talvez a nossa época seja uma das épocas onde a comunicação é extremamente ampla, aberta, seja através da liberdade de fala, de aproximação, de conversa com quaisquer que sejam as pessoas, sejam através dos meios de comunicação mais amplos, as empresas de comunicação, jornais, revistas, televisão e tantas outras, seja através das mídias sociais. Nós vivemos num momento de extrema comunicação. Nós temos o conhecimento na palma das mãos o tempo todo, podemos falar com terceiros em qualquer lugar do mundo em fração de segundos. Antigamente, para uma mensagem chegar daqui no Japão, era meses, quem sabe uma carta ir daqui lá e voltar. Hoje, você fala, questão de fração de segundos, você conversa com alguém lá, você fica sabendo de situações que aconteceram lá, ou de lá para cá, e daí por diante, né? A Bíblia vai nos mostrar, meus irmãos, que Deus, ele se revela de maneira comunicativa e se comunica conosco particularmente de várias maneiras, né? O texto lá de Hebreus capítulo 1, você se lembra? Tendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, hoje ele nos fala pelo seu Filho Jesus Cristo. E Deus falou de muitas maneiras. Uma das formas mais comuns de Deus falar com a humanidade é através da sua criação. Essa voz de Deus estampada nos grandes outdoor que ele coloca mundo afora, essas grandes janelas comunicativas, essa comunicação de Deus com o mundo, ela é indesculpável. Vai dizer o texto lá de Paulo aos Romanos que por causa dos atributos de Deus, o seu poder, a sua divindade, o seu ser, a sua pessoa, ser conhecida do mundo inteiro, em qualquer situação, em qualquer lugar, as pessoas são indesculpáveis se não adorarem a Deus. Porque Deus está se manifestando o tempo todo. Ele se comunica o tempo todo com a sua criatura. Salmo 19, você se lembra? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus está falando, comunicando e mostrando quem Ele é o tempo todo. Então Deus se comunica pelas coisas criadas, pela sua natureza. Deus se comunica também, e fez isso de forma extraordinária no passado, em sonhos, em visões, em aparições, em manifestações extranaturais, sobrenaturais. Por último, Deus se comunica conosco através de Jesus Cristo. E, no momento, de maneira muito particular, Ele faz isso através da sua palavra registrada. Ele fez escrever a sua palavra, fez as narrativas serem registradas para que nós tivéssemos acesso ao conhecimento da sua vontade. Ele fala conosco através da Bíblia e fala-nos conosco através do seu Filho Jesus. Por sua vez, Jesus é a palavra encarnada de Deus. Lembra daquela voz lá do Éden? Antes do nada, disse Deus, haja. Aquela palavra ali, meus irmãos, não é simplesmente o falar de Deus. É Jesus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. João vai dizer isso, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio desse verbo, dessa palavra viva do próprio Deus. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, e ele se comunica conosco de uma maneira extraordinária e sobrenatural, utilizando a sua palavra e utilizando o seu Espírito Santo. Então, Deus é o grande comunicador. Ele é aquele que quebra as barreiras, entra onde o homem está e conversa com o homem aquilo que é necessário. Uma comunicação à altura da comunicação de Jesus seria impossível para nós, visto que Ele é Deus. Ele é pleno, Ele é totalmente capaz, e Ele sabe olhar para nós e interpretar exatamente o modo, a forma como cada um de nós somos alcançados, somos atingidos pela sua palavra.
Nós não temos essa capacidade. Por mais que nós estudemos as técnicas de comunicação, o comportamento humano, a psicologia e tantas outras matérias que versam sobre a vida humana, por mais que nós tenhamos esse conhecimento do ser humano, nós sempre teremos a possibilidade de falhar, porque nós não conseguimos ir além daquilo que está diante de nós. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que os que foram regenerados em Cristo Jesus, eles recebem uma nova natureza. Eram pecadores, perdidos, condenados, mas agora são recebidos como filhos de Deus, fazem parte da família divina e recebem a presença e a moradia do próprio Espírito Santo de Deus em nossa vida. Portanto, aqueles que são regenerados, nascidos de novo, eles têm possibilidade de uma comunicação muito melhor com o mundo, com as pessoas e com os seus pares, né? Porque nós temos agora residindo em nós a totalidade da sabedoria, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então nós temos muito mais possibilidades em potencial, né, de realizar uma comunicação sadia, muito mais próximo daquilo que é a comunicação do próprio Jesus conosco. Então os próximos itens que nós vamos conversar agora, eles procuram mostrar para nós como era a comunicação de Jesus. Eu não vou mostrar na tela ali, mas apenas abordá-los aqui. A primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, como era a comunicação de Jesus. Jesus procurava falar e se comunicar no momento apropriado. Então você já percebe que dentro do seu casamento, dentro da sua família, também precisa de ser algumas coisas ditas em determinados momentos. Não é qualquer hora que você abre a tampa do baú e joga tudo para fora e conversa tudo o que precisa de qualquer forma. Não, existe um momento adequado. Se você vai discutir um problema que é do casal, as crianças não devem estar perto. Concorda? Às vezes as crianças não têm maturidade para vivenciar situações que os pais podem abrir o leque e conversar abertamente sobre eles. A Bíblia nos ensina que Jesus escolheu local e hora de maneira estritamente correta para se comunicar. Inclusive, a sua própria vinda ao mundo, Paulo vai dizer lá em Gálatas 4:4, que foi na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, o grande comunicador, para estar no acesso aos homens e realizar a obra salvadora. Essa palavrinha plenitude do tempo ali, ela é essencial para nós entendermos isso. No momento certo, na hora exata, no momento completo, onde todas as coisas estavam adequadamente construídas, constituídas para que Cristo viesse. Só isso aqui a gente talvez gastaria um bom tempo explicando, mas a ideia da plenitude do tempo é que Deus vem preparando a história. Desde Adão para cá, ele vem preparando a história, a situação do mundo, para que chegue o momento certo e diga, é aqui que Cristo vem. Ele podia ter mandado Cristo como Salvador logo no comecinho da história, lá nos dias de Abraão. Quem sabe até mesmo antes de Noé, antes de daquela matança toda do dilúvio. Não é? Em termos potenciais, ele pode fazer o que ele entender que seria melhor, né? O que poderia caber melhor. Mas ele esperou milênios de Adão até o momento certo para enviar o seu filho. E ele veio preparando o mundo para isso, né? O mundo veio se sedimentando em pecados, em erros, em acertos, em vivências, em guerras, em tudo mais. E o homem foi construindo um ideário, um imaginário acerca da divindade, acerca da necessidade de um Deus sobre ele, e o homem vai construindo isso culturalmente. Chega o momento que o homem está pronto para receber a revelação de Deus. Quando aconteceu, por exemplo, o desterro da Babilônia, né? Os caldeus entram em Jerusalém, matam muita gente, levam o povo embora e escravizam todo mundo. Eles foram espalhados, não só ali na capital deles, na Babilônia em si, mas em muitas províncias. Quando você lê o livro de Esther, diz que Assuero, o rei da Pérsia, que havia dominado o Império Babilônico, eles tinham 127 províncias. Ou seja, 127 locais, estados estabelecidos naquele grande mundo daquela época e dominava esse mundo todo. Judeu estava espalhado por todas essas províncias. Tanto é que você vê no livro de Esther que ele autoriza, onde quer que tenha judeu, vocês podem reagir para que ninguém te mate e tal. E foi em todas as províncias os judeus tiveram resistência e venceram ali aquela situação. Mas só para mostrar que havia judeus espalhados para o mundo todo. Desse período do cativeiro babilônico
até a vinda de Cristo deve ter mais ou menos aí uns 500 anos. Nesses 500 anos aconteceram muitas mudanças no mundo, inclusive no comportamento, na cultura e no conhecimento do judeu, né? Quando você termina Malaquias, você não tem sinagoga escrito na Bíblia. Você não tem herodianos, você não tem fariseus, você não tem saduceus, você não tem zelotes, você não tem uma série de organizações que pertenciam ao povo judeu nos dias de Jesus. Quando é que isso surgiu? Nesses 500 anos. Em algum momento essas coisas foram acontecendo, né? Então, o nascimento da sinagoga, por exemplo, é a necessidade do judeu em conhecer a Escritura, em conhecer a palavra de Deus, as leis. E onde sequer houvesse 10 homens com capacidade de ensino, ali podia ter uma sinagoga. Se não tem 10 homens, não pode ter sinagoga. Quando você vai, por exemplo, a história de conversão de Lídia, lá em Filipos, Atos 16, você vai perceber que Lídia estava ali em Filipos e ali não tinha uma sinagoga, porque a presença dos judeus ali naquela região era muito pequena. Lá tinha o quê? Lembra? Onde foi que Paulo foi se reunir quando Lídia se converteu? Fala aí, Lídia. Você tem que conhecer a sua história, né? Lá na beira do rio, né? Diz que lá próximo ao rio havia um lugar de oração. A palavrinha ali no original é proseuha. Existia ali uma casa alugada ou pertencendo a algum judeu ali, que era um local de oração, mas não era uma sinagoga, porque não tinha judeus em abundância ali em Filipos para constituir uma sinagoga. Então, onde quer que havia judeus, havia sinagoga, havia pregação acerca do seu Deus. Então, o conhecimento monoteísta da existência de um único Deus e de que esse Deus tem uma promessa de salvação, que ele vai enviar o seu Messias e vai redimir o homem do seu pecado, essa pregação estava varrendo o mundo pela presença dos judeus. Esse é um ponto. O monoteísmo e a promessa salvadora de Deus já estava estabelecida no mundo. Outra coisa interessante lá na plenitude dos tempos é a unidade dos povos. Quem dominava o mundo na época de Jesus? Gregos, romanos ou baianos? Quem dominava o mundo na época de Jesus? Ninguém lembra? Romanos, né? Os romanos é que dominavam o mundo, né? Na época de Jesus. E os romanos conseguiram unificar os povos de tal maneira que praticamente não existia guerras. O trânsito livre entre as nações era muito comum. Então, para a propagação do evangelho, para viagens de missionários, de apóstolos, de todo mundo, para todo lado, era muito fácil. Não precisava de uma autorização de um país para o outro. Não precisava de uma documentação formal para que isso acontecesse. O mundo estava em paz. Era chamada Pax Romana. A Pax Romana, obviamente, não significa que não havia situações de motins. Aqui e ali alguém se levantava tentando derrubar o império, né? Mas não havia guerras entre países. Os povos eram pacificados. Os pequenos grupos que se levantavam para tentar derrubar o sistema massacrava e patrolava tudo. Então era a paz, a força da guerra, a força da lei, a força das armas, mas ele mantinha o seu império pacificado, né? Então essa facilidade de mobilização de pessoas para o mundo todo foi um momento chave também. Estradas para movimentar esse povo em todos os lugares. Você vai pegar os mapas da antiguidade e vai descobrir que havia muitas vias pavimentadas, por exemplo, calçadas, é claro que não tinha asfalto naquela época como temos hoje, né? Mas pavimentadas com calçamento de pedra, forradas com areia, saibro, ou forradas com sal, dependendo da localidade, né? Você tem a Via Maris, ela pegava lá do Egito e subia ali, costeando o mar Mediterrâneo, e ia praticamente até Roma, né? Claro que tem um pedaço que é mar, mas a Via Maris, ela chegava a Roma. Todos os caminhos levam a
Roma, essa é a ideia, né? Você vai ter a Via Ignácia, que pega de Roma e vai até Constantinopla, também toda pavimentada, toda calçada. Você vai ter a Via Regis e várias grandes rodovias da época para poder locomover os povos, né? E geralmente essas vias elas tinham sistemas de guarda, de segurança, então era uma forma de viagem relativamente segura. O mundo estava preparado para disseminar o evangelho. Conhecimento de Deus, paz dominando os povos, estradas interligando as nações. E tem uma quarta coisa, a língua grega. A língua grega é uma língua extremamente profunda, uma língua com uma capacidade de exatidão nos termos, como quase que nenhuma outra língua do mundo, até hoje. Né? Uma língua extremamente específica. E Deus esperou esse momento dessa língua estar também disseminada mundo afora, porque os gregos dominaram antes do Império Romano por algum tempo, e eles espalharam o seu conhecimento, a sua cultura e a sua língua para o mundo todo. Ontem eu assistia o filme lá da Netflix, Alexandre. Quem não assistiu, assista, né? Não é tão assim como poderia ser, mas conta a história do grande Alexandre, que foi o grande conquistador da Grécia, né? Levando esse conhecimento para o mundo todo aí. E quando os gregos dominam, além do conhecimento, da filosofia, da capacidade de escola, de desenvolvimento intelectivo do ser humano, ele também leva a língua. O mundo todo, em forma generalizada, falava grego. É mais ou menos como hoje, o mundo todo, de forma generalizada, fala inglês, né? Claro que muitos de nós aqui não falamos, mas em termos gerais, o inglês é conhecido no mundo todo. Naquela época também o grego era conhecido no mundo todo. Onde quer que houvesse povos dominados pelo Império Grego e depois romano, havia linguagem grega, havia comunicação de uma forma muito profunda. Então é nesse momento exato que Deus traz o seu filho ao mundo. Ele esperou o momento certo. Então, eu só estou usando tudo isso para dizer que nós também, dentro do casamento, temos que esperar o momento certo. É hora de conversar sobre tal assunto? É hora do casal lavar roupa suja na frente dos filhos? É hora de trazer à tona certas situações. De repente a criança brigou na escola ou teve um comportamento ali que a direção reclamou com você, quem tem filho pequeno ainda tem disso, né? E de repente você tem que conversar com a criança, mas no carro, enquanto você está dirigindo, a criança lá atrás, é a hora certa? Talvez até funcione em alguma situação, mas de repente você pode escolher um outro momento, né? Então há momento para tudo e há momento certo para uma comunicação. Então a comunicação de Jesus, ela é uma comunicação extremamente calibrada e onde ele espera e procura o momento certo para falar cada coisa com cada pessoa. Lembra quando ele foi comunicar com a mulher samaritana? Ele podia ter feito um milagre ali, multiplicado o pão, feito um lanche rapidão ali com a galera e ficado por ali mesmo, né? Mas ele botou a meninada para correr. Falou, vai lá para o McDonald's, vai buscar lanche para nós, quando vocês voltarem a gente conversa. Né? E ele ficou ali, porque ele sabia que era naquele momento, num momento apropriado, que ele tinha que conversar com aquela mulher. De repente, se a galera estivesse com ele ali, a conversa não ia fluir do jeito que fluiu. Né? Ele escolhe o momento certo e trabalha as coisas de forma tal que a sua comunicação ela é precisa, cirúrgica, levada no momento apropriado, no local apropriado. Então, só para a gente olhar rapidamente esse contexto, na nossa vida como família, também as coisas precisam ter tempo e local apropriado. Pois não, minha irmã, pode falar. Alguém traz o microfone só para a irmã falar, que se alguém estiver acompanhando de casa, pode ouvi-la melhor, tá? Isso que o senhor falou é lindo, né? O jeito de Jesus, a dinâmica, né? Que nem o senhor falou, ela era uma pessoa envergonhada, Sim. esperou ficar só no horário certo, repreendeu ela também, revelou coisas sobre ela, né? E Jesus faz isso em outros momentos. Então a dinâmica até da correção é diferente. Quando ele fala, observe as aves. Homem de pequena fé. Ele usa, eu acho que hoje, dentro da nossa igreja, é bem parecido com o ministério infantil, que as tias usam aquelas coisas, recursos diferentes,
para fazer com que a criança, que está mais simples, aprenda. E às vezes a gente esquece disso com o passar dos anos. Sim, A gente começa a ter conteúdo que fala difícil. E Jesus, ele vai adaptando aquilo, né? Que nem o a senhor altura falou, de cada um, né? para entrar na precisão lá onde precisa de correção, né? Exatamente. Né? Então, o exemplo da mulher samaritana é uma. A gente poderia pegar vários outros pontos da fala de Jesus, exatamente isso, na hora certa, no momento certo, na dose certa e tratando de maneira correta cada situação. Né? Então, aplicação para nós. Você que tem família, e todos nós temos, né? Escolha o momento e o local certo para conversar o que você precisa. Né? Isso ajuda a saúde da sua casa, isso ajuda a saúde da sua família. Segundo ponto, rapidamente olhando, acerca da comunicação de Jesus, é dar atenção ao interlocutor. Ou seja, dê atenção para aquela pessoa que você está conversando com ela. Seja o seu esposo, seja a sua esposa, seja a sua criança de 2 aninhos ou um jovem de 18 ou mais anos. Né? Às vezes é uma prática defeituosa nossa, às vezes como pais, atropelar os filhos, né? Fica quieto, agora eu estou falando. E a gente dá umas broncas bravas no filho, né? Eu já fiz muito disso, gente. Né? Já tive os meus erros também, com certeza. Né? E às vezes nós atropelamos a situação. E não permitimos que a criança se exponha, que a criança fale, né, que a criança manifeste o que ela está sentindo, ou o que ela pensou naquela situação, e nós abafamos a criança. Nós reprimimos muitas vezes. Aí quando saem filhos revoltados, bravos com a vida e com tudo mais, esquecemos que um pouco cabe aí. Né? Nós reprimimos, nós massacramos os nossos filhos lá na infância. Então, dê atenção ao interlocutor. Escute quem está conversando contigo. Jesus se comunicou com multidões, né? Mas muitas vezes ele parava para dar atenção a uma situação. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Muita gente apertando, comprimindo, empurrando e tal, e de repente Jesus percebe que alguém tocou nele com uma fé especial, buscando o favor de Deus. E aquela pessoa fica ali, tímida, com medo, assustada, mas Jesus sabia quem era. E ele quer provocar um assunto. Alguém me tocou. Quem me tocou? Ele sabia quem era? Claro que sabia. Né? Mas ele provocou um contato. Ele provocou o acesso àquela pessoa. Ele quis dar atenção particular para aquela mulher. Uma outra situação, estava vindo um enterro, né, um sepultamento, e ele manda parar tudo. Vai lá, conversa com a mãe, o filho que estava morto ali, de repente ele ressuscita aquela criança, ele dá atenção particular a pessoas. Ele se aproxima das necessidades de cada um. Então Jesus comunicou com muita gente, mas ele provocava o pensamento através de perguntas. A irmã levantou, olha as aves dos céus, olha os lírios do campo. Ele usava do dia a dia, do cotidiano, para mostrar coisas às pessoas. Ele sondava o coração de cada um e sabia exatamente o que cada um estava pensando. Nós não temos essa habilidade toda, né? Mas podemos melhorar com o tempo. Né? À medida que convivemos como marido e mulher, como pais e filhos, a gente pode já começar a conhecer melhor a natureza, as reações, o jeito de ser dos nossos filhos, ou de um e de outro, poder interpretar melhor. Ele dava atenção ao contato pessoal, como dissemos. Né? Então, são situações que nós podemos levantar dessa comunicação de Jesus, dando atenção ao outro. Você já atropelou a sua esposa numa conversa? Quem nunca? Né? Quem atira a primeira pedra? Né? Todos nós maridos, possivelmente em algum momento a gente atropelou. E talvez as mulheres também em algum momento atropelou o esposo. E nós atropelamos os filhos. Né? Às vezes não damos espaço para uma conversa fluir mais mansamente, mais leve, mais suave. Né? Mesmo numa reprimenda, mesmo numa correção, nós podemos fazer isso de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Né? Vamos voltar para a Bíblia, alguns textos aí. Qualquer irmão que queira, encontre para nós Mateus 4, 23. Outro irmão, encontre para nós Mateus 19. Mateus 4, 23. Qualquer irmão que queira ler pode fazê-lo.